Olá, pessoal. Estamos aqui para o nosso segundo encontro do projeto de robótica educacional do Liceu de Quixeramobim, certo? Nesse projeto, vocês já sabem que são dois os professores responsáveis, Samuel Robson e eu, professor Vilaça. E nosso objetivo nesse segundo encontro é passar para vocês uma base de conhecimento para que a gente possa seguir no nosso projeto, no nosso intuito, que é construir ferramentas aí que melhorem, ferramentas robóticas, né, que colaborem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né, seja na sustentabilidade, seja ferramentas que ajudem na acessibilidade aí para as pessoas, mas são ferramentas que contribuem para isso. Para que a gente possa chegar nesse nível de conhecimento, existem alguns degraizinhos que nós precisamos passar. Esse é um primeiro degrau, é aquele degrau para quem diz assim, professor, eu gosto da ideia, eu quero participar, mas não sei nada. Esse é o degrau de hoje, para aqueles que dizem que não sabem nada. Eu vou tentar fazer uma introdução com base naquela apostila que eu liberei para que vocês possam sair desse nada e ter uma base de conhecimento para seguir junto com os demais. Aí assim, pessoal, a nossa intenção era estar na escola, todos participando ali na sala de aula, no laboratório, sala de aula não, no laboratório de física, onde a gente poderia implementar junto, lá no face to face, né, face a face, vocês perguntando, a gente respondendo, a gente dando algumas dicas para vocês pesquisarem e poder seguir, mas em virtude do momento, pandemia, né, a gente precisa de certa forma frear um pouquinho o avanço desse vírus e a gente só consegue isso através do isolamento social. Então, por isso que esses encontros estarão acontecendo dessa forma, ok? Esse primeiro eu estou gravando, mas os próximos a gente pode marcar para estar junto, né? No mesmo momento ali, você na sua casa, eu aqui na minha, e a gente aí partilhando de uma conferência e distribuindo conhecimento. Mas vamos seguir, né? Já falei até demais. Nosso objetivo é trabalhar conceitos iniciais para a gente poder entrar na lógica de programação, certo? Só para iniciar mesmo, eu deixei aqui os objetivos um pouco mais bem claramente definidos. Introdução, certo? Computador e a transformação das atividades humanas. Então, assim, nós vivemos num cenário hoje, né, de pandemia, inclusive, que é possível a interação entre as pessoas ainda, né? E a gente consegue ficar em casa ainda sem enlouquecer por causa dessa interação, em virtude dos computadores, né? Computadores eles entraram no cenário humano, né? Começaram a ser pensados lá em Leibniz, acho que se não me engano ele por volta de 1500, no ano de 1500 mais ou menos. Leibniz, que era um matemático, pensou numa forma de evitar o erro humano, né? E aí ele pensou que teria que produzir uma outra linguagem, porque a nossa é muito sofisticada. Nossa linguagem aí que tem 26 caracteres, letras, né, e tem 10 algarismos dentro da língua portuguesa, por exemplo. Em outras línguas, lá o japonês tal, tem outros caracteres, outros. Então, é uma linguagem um pouco difícil de trabalhar e que pode gerar erros. Então, ele começou a pensar numa linguagem mais simples que ele pudesse implementar numa máquina. Essa linguagem, a linguagem binária. Então, de lá para cá foram acontecendo avanços e mais avanços. Um filme legal para vocês assistir é O Jogo da Imitação. Outro filme, Mulheres, Estrelas Além do Tempo, né? São filmes muito bacanas que vocês podem assistir e ver um pouquinho dessa história, de como a coisa evoluiu e chegou até o dia de hoje, certo? E hoje os computadores estão aí em todos os lugares, né? Estão, de certa forma, dominando as atividades humanas. É difícil você pensar num dia que você vive esse dia sem tocar em algum computador. Quando eu falo em computador, eu estou falando celular. Celular é um computador também, né? Computa informações, recebe dados, trata esses dados e dá algumas devolutivas. O computador é mais ou menos isso. Recebe dados, trata esses dados e gera informação a partir deles, certo? Então, tudo que faz isso, eu posso dizer que é um computador, ok? Então, nessa aula, vamos conhecer os elementos que constituem não só o computador, mas um sistema computacional. Porque o computador, ele sozinho, ele não existe sozinho, né? Ele é criado por seres humanos para auxiliar seres humanos, né? Processos da vida humana. Então, sistema computacional tem um pouco disso, ok? Nós vamos ver o que se trata de sistema computacional. Compreender o conceito e a importância de cada um deles. Vamos seguir?
Só para a gente entender um pouquinho mais disso, ó, tecnologias e o computador. Como eu já disse, você faz uso de tecnologia no seu dia a dia, né? Quando se fala em tecnologia, eu não estou falando só de um dispositivo como esse, né, um celular, mas eu estou falando de qualquer coisa, estou falando de uma caneta. Uma caneta é uma tecnologia, né? Ela sempre existiu na história humana? Não. Havia outras formas de escrever. Saiu lá da escrita na areia, com o dedo na argila, né? E foi passando aí, foi avançando, avançando, penas teve pelo caminho aí, e hoje nós temos canetas de todos os tipos, né? Assim, mas são tecnologias. Tecnologia é todo aparato que possibilita uma melhoria de ações humanas, né? Uma melhoria da prática humana, eu vejo dessa forma, ok? Então você faz uso de tecnologia no seu dia a dia. Smartphone, computador, micro-ondas, são exemplos de tecnologia um pouco mais evoluída, mas certamente você faz uso de alguma na sua casa, certo? E nosso objetivo nesse projeto é criar alguma tecnologia nova, né, que possibilite ali melhoria da qualidade de vida, né, das pessoas, da sociedade e assim vai. Tecnologias e o computador. Então, aqui eu mostro um pouquinho da evolução, né? Um desenho, uma chargezinha aí para a gente ver como a coisa evoluiu. Eu, por exemplo, cheguei a ver computadores como esses aqui, ó, esses três primeiros. Né? Não significa que eu seja tão velho, não, mas quando eu iniciei na minha fase, lá na adolescência ainda, lá quando eu tinha uns 11, 12 anos aí, eu fiz o meu primeiro curso de informática, eu vi esses computadores. Computadores que tinham um disquete desse tamanho. Né? Um disquete desse tamanho que não cabia 1% do que cabe hoje num pendrive. Né? Você precisava de 3, 4 disquetes desses para guardar um texto. E aí você não tinha internet, tinha um carinha da maleta que colocava os disquetes na maleta, ia levar lá pro... Se ele trabalhava em duas empresas, tinha que levar informação de uma para outra, então pegava a maleta nenhuma, levava para outra empresa, pegava a maleta na outra empresa, trazia para a anterior. E assim ia. Esse era o processo de comunicação entre sistemas na época, né? Através de disquete, na época não tinha ainda a popular internet de hoje. E a coisa foi evoluindo, né? E continua evoluindo. Ele já mostra aqui algumas coisas que em fase de teste surgiram, né? Você vê aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui, em 2010 ali o computador super fino, na época desse slide, e ele fala do futuro como o computador sumindo, né? Computador sumindo? Está acontecendo, né? Hoje você consegue projetar monitor, você consegue projetar teclado, né? Você não precisa do recurso físico. A capacidade de armazenamento hoje se está em um lugar diferente da onde você está. A gente fala muito em nuvem. Eu estou deixando um slide aqui para vocês na nuvem, né? O que é isso? É o computador saindo de perto de você. E ele está até existindo ainda em algum lugar, né? Mas as tecnologias vão avançando, novas formas de armazenamento podem até surgir também, né? E aí, essa realidade que a charge faz aqui do computador sumindo vai se concretizando, certo? Como eu disse, a nuvem já é uma forma de concretização dessa realidade, né? E hoje, com a velocidade da internet que se tem, você não precisa ter um computador com extremos recursos onde você está de armazenamento. Processamento sim, mas de armazenamento não. Deixa tudo na nuvem, aplicativo inclusive. O Google Apps aí que nós vamos utilizar, as planilhas do Google, apresentações do Google, formulários, diversos aplicativos, você não precisa ter no seu computador, ele fica na nuvem. Você opera na nuvem, ele continua na nuvem. E olha o que é bacana, várias pessoas conseguem compartilhar o acesso e a modificação em tempo real juntas desse arquivo. Né? Então é muito mais bacana do que você estar sozinho no teu computador, daqui a pouco tem que enviar para o colega olha, envia para você. Não, está todo mundo olhando ao mesmo tempo. Ok? Então, esse é o avanço, beleza? E quem não sacou ainda desse conceito de nuvem, é basicamente isso. É um hipercomputador de alguma empresa que fica em algum lugar do mundo aí, certo? E nesse computador fica armazenado seus recursos em arquivos e aplicativos também, beleza? E a Google, por exemplo, disponibiliza isso gratuitamente para você. A Seduc, a nossa instituição aí, comprou algumas contas para você até expandir o uso disso de uma maneira uma maneira melhor nesse período de pandemia. Já estamos usando, estamos começando a usar, né? Então, tecnologias e o computador. Por que o computador é tão utilizado? Por que é? Já se perguntaram isso? Por que será que o computador é tão utilizado?
Então, em 2003, esse escritor já elencou algumas características que fazem o computador ser mais utilizado, né, do que outras ferramentas aí. Primeira característica, altíssima velocidade de processamento. O computador faz o que tu faz, com uma linguagem mais demorada. Você usa 26 letras para se comunicar, né? E com isso você consegue, com 5 letras, produzir uma palavra, por exemplo. O computador ele só usa 2 símbolos. É como se fosse 2 letras, 0 ou 1. Beleza? E aí, para ele formar uma palavra de 5 letras, daqui a pouco ele precisa de uma página de zeros e 1 escritos para que ele forme uma palavra de 5 letras. Certo? São 8 bits para formar uma letra. Então, na verdade, você precisaria de 8 vezes 5, você precisaria aí de 40 símbolos, 0 e 1, ali para formar 5 letras. Então, o computador ele usa mais recursos, ele teoricamente demoraria mais para falar do que você. Por quê? Porque ele usa mais símbolos para falar a mesma coisa, né? A nossa fala é uma simplificação daquilo que o computador faz, só que tem um detalhe. O computador faz isso, como o primeiro item diz, em altíssima velocidade. Ele se comunica em altíssima velocidade. E eu falo em comunicação porque de fato ocorre assim. Internamente, os componentes de um computador se comunicam, né? O sistema operacional dá uma ordem para lá, por exemplo, para o leitor do DVD, dizendo que tem um DVD lá que foi colocado, o leitor tenta ler, devolve a informação para o sistema operacional manda uma mensagem lá para um aplicativo específico para abrir aquele arquivo que está no CD, e assim vai. É uma comunicação, só que é uma comunicação em altíssima, muito altíssima velocidade, né? E aí, por isso que ele é bem mais usado do que, por exemplo, se vocês assistirem o filme Estrelas Além do Tempo, vocês vão ver que as mulheres são chamadas de computador também. Mas por isso que o computador máquina é mais utilizado do que o computador pessoa, né? Segundo ponto, enorme capacidade de armazenamento. O computador, ele armazena como nós armazenamos. Nós guardamos informações, né? O computador também guarda. Só que tem uma diferença. Se você guardar uma informação, se você não usar com muita frequência, você certamente vai deixar um pouco esquecida essa informação e vai ser difícil para você lembrar, né? Eu, por exemplo, saio de casa, minha esposa diz, ó, compra tal coisa, tal coisa, tal coisa. Chego no mercado e já não lembro mais o que era, né? Eu guardei informação, se eu buscar ali na mente eu vou conseguir lembrar depois de algum tempo. Mas o computador, além de guardar muita informação, ele consegue te devolver na hora que você pede, né? Você pediu informação, ele já te devolve ali, rapidamente. Alta velocidade de cálculo. Nós também fazemos isso, nós calculamos também, só que o computador faz isso mais rápido. Inclusive, todo o processamento do computador ocorre na base de cálculos. O processador ele só faz isso, ele calcula. Joga um para lá, zero para cá, um para lá, zero para cá e devolve informação, né? E olha que detalhe curioso. Você escreve em linguagem de alto nível, nós vamos já ver isso. O computador converte em linguagem de baixo nível, trata isso, depois reconverte em linguagem de alto nível para você poder entender, né? Porque se a gente só entende a nossa linguagem, o computador entende a dele e a nossa também, né? Capacidade de executar longas sequências de instruções sem se cansar. Eu trabalhei na fábrica um tempo, se você passar o dia fazendo uma mesma operação o tempo todo, pense num negócio chato, um negócio cansativo. E o computador nunca reclama, nunca se cansa, né? Ele executa ali a mesma sequência de informação sem se cansar. E capacidade... pronto. O item 4 era sobre sequência de informações. Você pode dar lá, você fala para o computador, faz isso, 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 isso. Pronto. Ele faz tudinho na sequência que você mandou. Você faz a mesma coisa para o ser humano, quando chegar no terceiro passo, ele já não lembra mais o que é para fazer. Esse seria o item 4. E o item 5 é essa questão de executar tarefas repetitivas sem se cansar. Então, por isso que o computador é extremamente utilizado, certo? E o que é um sistema computacional? O que eu preciso para o computador funcionar? Eu preciso de 3 elementos. Sem esses 3, não tem computação, não tem sistema computacional, o computador não vai funcionar. Que é o people, o hardware e o software. São 3 elementos, certo? Então está aqui, pessoas, o computador é feito por pessoas e para pessoas, então sem pessoas não tem computador. O computador precisa de um dispositivo físico, né? Para que a sua linguagem, a linguagem através de
pequenos pulsos elétricos possa correr ali dentro dele e o sistema acontecer, certo? E o computador também precisa do software. O software é a maneira que o computador utiliza tanto para fazer ele funcionar, certo? A máquina ela funciona com base no software. Os softwares são os comandos que você dá para o computador. São comandos, beleza? E tanto para fazer a máquina funcionar, o software serve, quanto para devolver informações para os seres humanos, de uma maneira mais fácil de entender, certo? Porque se o computador for expressar na linguagem dele, ninguém entende nada. Só vai ver um monte de zeros e um, igual aquele filme Matrix, outro filme bacana para você assistir. Filme Matrix, um monte de zeros e uns, para entender aquilo ali só louco, né? E aí o computador precisa converter isso numa linguagem que nós entendamos que é a linguagem é o software, ok? Então, people, pessoas que utilizam o computador. Hardware é a parte física do computador. A galera diz assim, ó, se você conseguir chutar, isso é hardware. Beleza? Esse agente é separado, viu? Tem um errinho aqui de português. Mas se você conseguir chutar, é hardware. Se você não conseguiu chutar, né, o computador não está funcionando. É brincadeira. Não vai chutar o computador, não. Mas é uma brincadeira. O computador parou, né? Alguém chega e pá, 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 bateu. Então, no que você bateu é hardware. Agora, se você disser assim, ah, essa merda não funciona, né? Aí você está falando do software. Quando você xinga, você está xingando o software. O funcionamento do computador se dá através do software. Parte lógica do computador é aquilo que as pessoas xingam, certo? Ok? Só para entender aí a analogia. Vamos seguir. Se vocês tiverem perguntas, vocês me mandam aí pelo WhatsApp, certo? Ou lá no Google Sala de Aula, vocês também podem colocar as perguntas. Mas vamos entrar em lógica de programação aqui, pessoal. Esse é o nosso foco. O Arduino ele vai receber um sketch, um programa que funciona com base em lógica, certo? Lógica, que nós vamos estudar agora. As atividades do cotidiano humano tornam-se mais eficazes e eficientes com o computador. Isso é fato, ok? Qualquer atividade do cotidiano humano ela se torna mais eficiente com o uso do computador, certo? Segundo ponto, computador é programado para executar tarefas. Beleza. Programação. Programas de computador. Quando você fala em computador é programado, você está falando que o computador recebe uma série de ordens, uma série de comandos. Esses comandos, quando você cria eles, você está programando, certo? O que é programar? O que é programação? É o ato de criar comandos. Comandos que serão interpretados, serão lidos pelo computador e executados por ele, certo? Ok? Então, esse vídeo que eu estou gravando aqui, ele está sendo gravado porque existe um programa. Esse programa, ele funciona com base em comandos, ok? São comandos que interpretam todos os dispositivos de entrada, e a câmera do meu computador, por exemplo, vai interpretando, vai processando e vai gerando, e o programa vai acontecendo. Beleza? A lógica é utilizada para que a tarefa passada esteja clara e bem definida. Então, o que é isso? Quando eu vou conversar com o computador, quando eu vou dar ordens a ele, eu preciso usar um raciocínio lógico. Eu preciso usar uma lógica de trabalho. Ele não vai entender se eu falar com ele como eu falo com um ser humano, certo? Vocês aí estão me entendendo? Deixa eu dar até um exemplo. Ó. Vocês aí estão me entendendo porque vocês falam a mesma linguagem que eu. É assim? A língua que nós estamos utilizando no momento é a língua portuguesa. Então, por isso que vocês conseguem me entender, porque vocês também falam português. Se eu estivesse falando em japonês aqui, difícil, acho que ninguém fala japonês por aí, talvez. Então, ninguém ia me entender, beleza? O computador ele também fala uma linguagem própria. E a linguagem do computador tem que ser respeitada ponto e vírgula por ponto e vírgula. Quem já passou pelo projeto antes vai lembrar, porque se você esquecer um ponto e vírgula no teu texto, já era. O computador não entende o que você está falando, certo? Não pode esquecer nada. Então, você precisa usar essa lógica de conversação com a máquina para conversar direitinho e ela entender o que você está mandando. Beleza? E o que é, então, a lógica? Quando se fala em lógica, né, se você for olhar em dicionários, aí você vai encontrar que é a ciência que rege o raciocínio, é a ciência das leis do raciocínio, certo? Você raciocina de forma lógica, ok? Por exemplo,
Está chovendo, eu vou sair. Eu preciso pegar, se eu tiver, um guarda-chuva. Eu pego o guarda-chuva por estar chovendo. Eu não vou sair durante a noite, né? Vou colocar durante a noite, sem chuva, com o guarda-chuva aberto. Vão dizer que eu estou doido. Certamente estarei, porque não está chovendo. Então, o que rege o meu raciocínio, o que, que eu vou fazer? Eu faço de acordo com o que o meu raciocínio me leva a fazer. E o meu raciocínio, ele é conduzido pelaquilo que eu vejo, né? Podemos dizer que lógica é o que é evidente, o que é coeso, o que é correto. Quando você fala assim, pô, isso é lógico, né? Tipo, amanhã eu não vou para a escola, não vou dar aula de matemática. Aí você vai me dizer, isso é lógico, você não vai dar aula de matemática porque não vai ter aluno lá, não pode nem entrar na escola, né? Então, aquilo que é lógico, ele tem um grau de raciocínio elevado, ok? Todo pensamento humano é estruturado de forma lógica. Então, todo o nosso pensamento é para ser, né, estruturado de forma lógica. Quem não se deixa levar, quem não se deixa guiar pela lógica, certamente quebra a cara e arrebenta lá na frente, né? Vamos seguir aqui. Um exemplo bem básico, olha aqui, ó. Lógica é uso comum. Lógica é de uso comum, né? Você, por exemplo, tem um bombom ali para chupar, né? Para degustar. E o que tu vai fazer? Tu quer degustar o bombom, o que tu vai fazer? Tu vai, primeira coisa, pegar o bombom, né? Depois, vai descascar o bombom. Depois, aí você vai colocar o bombom na boca e depois vai jogar o papel fora, certo? Você segue esses passos. Ninguém te disse que você tem que fazer isso, mas o teu raciocínio te leva a fazer passo a passo. Só que para o computador eu preciso dizer, certo? O computador ele não raciocina como nós, né? A gente precisa dizer de que forma ele deve fazer as coisas, de que forma ele... E como é que eu falo? Eu falo dessa forma, utilizando passos lógicos. Computador, pega o bombom. Se fosse um robô, por exemplo. Robô, primeiro, pega o bombom. Encontre o bombom e pegue. Segundo, descasque o bombom, tire a casca. Terceiro, coloque o bombom na boca. Quarto, joga o papel no lixo. A coisa funciona assim, certo? Passo a passo você tem que orientar. Quando você faz isso, você está usando a lógica. Você está usando a forma lógica de instruir a máquina. E tem que ser dessa forma, não tem outro caminho. Certo? O algoritmo, o que é o algoritmo? O algoritmo é basicamente isso aqui, ó, que eu acabei de fazer. O algoritmo são um conjunto de passos bem definidos, ó. 1, 2, 3, 4 passos. Eu poderia até colocar mais passos aqui, mas são um conjunto de passos bem definidos. Ele vai até dar a informação aqui, ó. Pronto, ele não deu, mas vamos lá. Um conjunto de passos bem definidos que te leva do problema até a solução, certo? Eu estou aqui no meio do problema. Como é que eu chego à solução? Eu tenho que executar esse passo, esse passo, esse passo, esse passo. Qual o nome desse conjunto de passos? Algoritmo, ok? Então, a construção de algoritmo é um passo de extrema importância na programação de computadores. Aí eu digo para vocês, ó, programação, programar, o ato de criar programas, o ato de instruir computadores. Você faz isso criando algoritmos. Você cria algoritmos, ok? Cria lá o sketch que a gente vai usar no Arduino é um algoritmo bem definidozinho, certo? Que quando você faz direitinho, a coisa acontece. Nós vamos fazer um teste mais para frente de um semáforo, por exemplo. Eu preciso criar um algoritmo bem direitinho para que o semáforo funcione, o vermelho não acenda antes do verde, o amarelo acenda em qualquer hora, certo? Eu preciso criar um algoritmo coeso, correto para a coisa funcionar. Beleza? Podemos definir, até aqui, ó, sequência de instruções bem definidas com o objetivo de resolver um determinado problema. Ok? Aí, por exemplo, queimou a lâmpada aqui de casa. Como é que eu faço para trocar essa lâmpada? Aí eu vou criar um algoritmo para trocar a lâmpada. Primeiro passo, qual é? Pegar uma lâmpada nova? Pode ser, pega a lâmpada nova. E segundo, tirar a velha. Mas como é que eu vou tirar se a lâmpada é muito alta? Não dá para me pegar. Ah, então primeiro pega a lâmpada, depois pega a escada. E depois subo na escada. E assim vai. E aí eu vou perguntar para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Coloquei não. Mas vai ficar como atividade de vocês. Lá no grupo do Google Classroom, lá no app do Google Classroom, tem os comentários lá que você pode colocar no mural. Quero que você coloque lá no mural o algoritmo de trocar
uma lâmpada. Passo a passo, como é que eu faço para trocar uma lâmpada? Segundo algoritmo que eu quero que vocês coloquem lá. Trocar o pneu de um carro. Como é que você faz para trocar um pneu de um carro? Furou o pneu, o que eu vou fazer? Como é que eu troco esse pneu? Quero que você me diga passo a passo como é que faz para trocar esse pneu. Beleza? 2 algoritmos aí, quero ver lá no Google Classroom, no mural. Vamos lá. Seguindo aqui. Só existe uma solução para cada problema? E aí, o que vocês acham? Só existe uma solução para cada problema? Com certeza não. Você pode resolver problema de várias formas diferentes. Mas você vai sempre buscar aquela solução que seja mais limpa, mais, como é que eu posso dizer? Mais clara, mais enxuta, a palavra correta é enxuta. Uma solução que contenha menos passos, para que a coisa flua mais rápido. Beleza? Contenha menos passos, mas que seja garantida a solução. Ok? Qual solução, então? Tá aqui. Qual solução, então, utilizar? Acabei de falar, né? É importante que as instruções sejam especificadas de forma não ambígua, de forma clara, era para estar aqui, não ambígua. Que é isso, professor? Ambígua. Ambígua é quando você fala alguma coisa que dá para entender 2 caminhos, dá para ir por 2 caminhos para resolver. Não pode, tem que ser exatamente só um, né? Quando você dá uma solução não ambígua, só tem uma coisa que você pode, um passo. Falar em passo, quando você fala de, você executa um passo, você manda executar um passo não ambíguo, só tem uma forma de executar. Se tiver mais de uma, aí é uma solução ambígua, aí não é ideal, beleza? O computador, ele não processa informações, passos ambíguos. Ele só processa passos bem definidos, beleza? Para que, partindo de um estado inicial, após um período de tempo finito, o algoritmo nos leve ao objetivo. Vamos seguir. Então, algoritmos, ó, como é que funciona? Pessoal, em qualquer algoritmo, em qualquer programa de computador, certo? E é algo que você faz também. Qual é o raciocínio na coisa? Entrar dados, processar dados e sair dados. Beleza? Eu te dou um problema de matemática para resolver. O que tu vai fazer? Vai buscar os dados do problema. Beleza? O problema quer saber o quê? Quer saber qual é a média. Para calcular a média, eu preciso dos valores. Então, eu vou lá atrás dos dados. Eu estou na entrada de dados. Ó. Beleza? Preciso pegar os dados. Quais são os valores para me calcular a média? E o processo? É calcular a média. Calcula a média. E a saída? A saída é a média calculada, o resultado da média ali. Beleza? Ok? Então, todo problema a gente resolve pensando dessa forma. Eu vou ter dados entrando, processamento, e vou ter a informação pedida do problema saído. Isso em qualquer área. E o algoritmo funciona assim também. O algoritmo precisa de dados para funcionar, ele processa a informação dentro dele e gera uma resposta final. Ok? Para construir um algoritmo, informações importantes para construir um algoritmo. Ó. Compreender o problema proposto. Qual é o problema? Eu preciso estudar, analisar. Quais são as características desse problema? Certo? Por que é um problema? Precisa analisar com calma, entender esse problema, cada característica dele, para aí conseguir pensar numa solução. Eu, como Samuel também, Samuel e eu, né, fizemos aí uma faculdade, análise de sistemas, voltada para isso, para resolver problemas, certo? O analista de sistemas é o cara que vai buscar entender qualquer área de trabalho, certo? Ele não entende de programação, ele entende de programação, é claro, mas entende de outras áreas. Ele vai entrar no hospital e tentar entender como é que funciona esse hospital. Aí eu preciso estudar, entender direitinho todo o funcionamento para aí propor uma solução, um software que resolva lá o problema do hospital, o problema da loja, da esquina, o problema da escola, né? Aí eu preciso entender para poder elaborar uma solução eficiente. Porque senão você vai elaborar um software que ninguém vai usar, certo? Então verificar quais as formas de resolvê-lo. Tem mais de uma solução? Sempre tem. Qual é a solução ideal? Descrever o algoritmo que irá resolver esse problema. Então você vai descrever na linguagem corrente, na linguagem humana. Eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, e depois você converte isso numa linguagem de alto nível. Nós vamos já ver o que é, beleza? Então a gente testa. Por último, você vai testar essa solução junto aos usuários para saber se o algoritmo está gerando os resultados esperados ou não. Se não tiver, aí você tem que corrigir. Vai acontecer isso? Pode acontecer. Você fez o algoritmo bem bonitinho ali, fez o sketch do Arduino. Botou para funcionar, jogou na placa.
Botou para funcionar e a coisa não funcionou. E aí? Aí volta, vamos estudar esse sketch. Por que não funcionou? Vamos analisar, né? Abre lá o promptzinho de verificação do que está acontecendo e aí você consegue resolver. Se não conseguir alcançar seu objetivo, reveja os passos mencionados para descobrir onde está a falha. Ok? Então, vamos seguir. Próximo slide é um slide de perguntas. Se vocês tiverem perguntas, manda aí pelo WhatsApp. Pronto, aqui a atividade, ó, que eu disse para vocês. Criem esses algoritmos e coloquem lá no Google Classroom. Quero ver as respostas de vocês. Quero ver quem vai ser o primeiro capaz de gerar um algoritmo bem 100% ali. Certo? Se eu ver falha, eu digo logo, viu? Vamos seguir. Esse slide aqui, pessoal, vai ficar disponível para vocês, mas vocês também terão acesso ao vídeo. Podem parar o vídeo nesse momento e olhar direitinho aí a atividade para resolver. Beleza? Lembrando que você já tem uma atividade, certo? Eu não vou cobrar agora, eu vou deixar vocês começarem a entrar no Google Classroom, aí eu vou começar a cobrar as atividades que vocês estão me devendo, viu? Ah, professor, o senhor está passando coisa demais. É assim mesmo. Tem que se esforçar, tem que correr atrás, né? Eu tenho certeza que todo mundo que decidiu participar do projeto, a intenção é se desenvolver nessa área. A intenção é conhecer, é descobrir, né? É ver coisas novas. Então, você quer isso? Bora junto, né? Não existe outro caminho. O caminho do esforço é o caminho que te leva ao sucesso. Sem esforço, não tem sucesso, certo? Hardware e software. Já vimos a diferença, né, de hardware e software. Para destruirmos o hardware de uma forma a extrair dele as informações que precisamos no dia a dia, são necessários softwares, programas, para a construção dos quais utilizamos linguagem de programação. Então, assim, ó, a máquina, vocês estão vendo aí, software, né? Através de um hardware, através de alguma máquina, certo? A máquina, ela não tem vida, é como se fosse o corpo humano. O corpo humano sem a alma. Como é um corpo humano sem a alma? Um corpo sem utilidade, né? A alma se esvai, um dia isso vai acontecer com todo mundo, né? Infelizmente, mas é uma realidade da natureza. A gente nasce, cresce e um dia chegaremos à morte, certo? E na morte, a alma se esvai e o corpo fica ali vazio, sem nada, né? Então, o hardware é o corpo humano, o software é a alma. O corpo só funciona porque a alma está ali, comandando, né? O que eu vou fazer? O corpo não faz nada. Quem comanda é a alma é que pensa, que define o que é para fazer. Então, essa é a analogia que eu estou utilizando para mostrar para vocês. O hardware, a parte física, não faz nada. O que faz acontecer a coisa é o software. Mas o software não existe sem hardware, porque ele precisa de um hardware para comandar, né? Ele não é uma alma penada, ele precisa de um hardware para poder existir ali e funcionar. Beleza? Grau de abstração. O que é isso, professor? Eu tenho diferentes níveis de visão de um sistema. Eu tenho o nível da máquina. Abstração, abstrair, é como se você fosse, vamos pensar em profundidade do mar, certo? Pensar no mar. Você na superfície do mar, onde navegam os barcos, você tem um nível de abstração, é o nível dos seres humanos que estão ali na superfície do mar. Dentro do mar, né, tem um outro nível ainda. Tem o nível de alguns peixes que viajam, nadam a uma determinada altura. Tem peixes que vão mais no fundo ainda, então ele tem um outro nível de abstração. Trazendo agora para o computador, eu tenho um nível lá de cima, que é o nível do usuário. O usuário só vê aquilo que você permite que ele veja. Ele só vê o software que você desenhou para ele ver. Aquilo que o usuário vê não é o que acontece. Você só modelou o que acontece para ele ver de uma maneira mais agradável. Porque se ele fosse ver o que acontecia de verdade, ele se assustava, certo? Então a gente modela, coloca cores, coloca botões, coloca esse negócio todinho para o usuário ver de uma maneira mais bonita, para ele se sentir agradado, certo? Isso você faz utilizando linguagens de alto nível. Linguagens de alto nível. Aí tem algumas aqui da época, né, que hoje nem se usam mais, Pascal, C, Fortran, foi a imagem que eu achei, mas nós vamos usar essa aqui, ó. Linguagem C, beleza? Um tipo de linguagem C, né? Não é bem C o nome, mas ele usa todas as características idênticas à da linguagem C. Por isso que nós vamos estudar C, beleza? Hoje eu tenho linguagens C++, C Sharp,
tem Java, tem Python, tem linguagens aí de todo jeito, certo? Para tudo quanto é programador, beleza? Mas a maioria delas descende dessa linguagem aqui, linguagem C. A linguagem utilizada para programar qualquer dispositivo eletrônico, a maioria dos dispositivos eletrônicos, com ar-condicionado, por exemplo, é a linguagem C, beleza? É a linguagem de programar controladores, ok? Então, linguagem de alto nível são linguagens mais próximas da fala humana. Inglês, português, mas que não são compreendidas diretamente pela máquina. A máquina não entende C. A máquina não entende Pascal, a máquina não entende Fortran, a máquina não entende Java, não entende C Sharp, não entende PHP, não entende nada disso. A máquina só entende linguagem binária, certo? E aí, entre a linguagem de alto nível, eu estava falando de abstração no outro sentido, mas vamos para esse sentido agora, certo? Entre a linguagem de alto nível e a linguagem da máquina, que são zeros e uns, eu tenho um carinha ali no meio, certo? Recapitulando, entre a linguagem que eu e você vamos utilizar para programar o Arduino e o Arduino em si, tem um carinha ali no meio. Esse carinha a gente chama de compilador. O que é o compilador? É o cara que pega a linguagem que você está utilizando e transforma em linguagem de máquina. Qual é o nome? Compilador. Beleza? Então, linguagem de baixo nível são instruções diretas na máquina. A máquina entende de baixo nível, sem intermediação. Linguagem de alto nível precisa de uma intermediação. Não são compreendidas pela máquina. Certo? Então, o programador ele vai programar numa linguagem de alto nível. O usuário não sabe nem o que é isso. Computador também, a máquina não sabe o que é isso. Mas ele vai estar nesse nível de abstração, na linguagem de alto nível. A máquina está na linguagem de baixo nível, está em outro nível de abstração. Então, vejam, eu tenho 3 níveis de abstração, basicamente. Nível da máquina, nível do programador e o nível do usuário final, certo? O programador faz a ponte entre o computador e o usuário final. E o compilador faz a ponte entre a máquina e o programador. Beleza? Então tem um compilador ali no meio, convertendo o que a gente fala para o computador em linguagem de alto nível. Só que aí, professor, eu posso falar como eu estou falando aqui no português? Não, você tem que usar uma linguagem específica, certo? Tem o português, não tem? Tem o inglês, tem o japonês e tem a linguagem para programar, que a linguagem, uma delas é o C, que é a que nós vamos usar. Você vai aprender junto comigo, né? E junto com o que você estudar, junto com o Samuel, a linguagem C. Beleza? A forma que nós vamos usar para instruir a máquina. Vamos seguir. Conversão da linguagem. Na computação, a compilação é o processo que reúne o código-fonte e o transforma em algo que faça mais sentido para o computador. Então, o compilador, o que ele faz? Ele faz a compilação. Ele converte o teu código-fonte. O que é código-fonte, professor? É o algoritmo que você fez. Você construiu um algoritmo em linguagem C. É uma linguagem que não é linguagem humana, mas é uma linguagem que nós vamos aprender para programar. Aí o compilador pega esse algoritmo, esse código-fonte, e converte em algo que o computador entenda, em linguagem de máquina, certo? Do ponto de vista do código-fonte, toda linguagem de programação é compilada. Beleza? Entendendo o binário, a linguagem do computador é o binário, certo? O computador, todo dispositivo eletrônico, ele fala através de binário, ele se comunica, as suas partes se comunicam através de binário, ele tem caminhos para esse binário passar. E o que é o binário? São os pulsos elétricos. Beleza? 5 volts é o pulso que a gente chama de 1. Menos de 5 volts, ali, acho que de 1 a 2 volts, é o pulso 0. Então, o computador, quando você junta uma fila de volts, ó, você joga 5, atrás dele vem 1,2, depois vem 5 de novo, vem 1,2. Então você está dando instruções para a máquina com 1 e 0. Só que nem eu nem você vamos aprender a programar com 1 e 0, certo? Eu tenho até curiosidade para aprender isso, mas é um negócio extremamente complicado. Nós vamos aprender a programar em linguagem de alto nível, beleza? Mas a linguagem de máquina que nós estamos vendo agora, ela só assume 2 valores. Ela só fala, as letras que ela usa são só 2, 1 e 0. Beleza? Isso, esse 1 e esse 0, ambos recebem o nome de bit. Bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada e transmitida. Então, assim, ó, quando você fala lá no seu pendrive, em qualquer dispositivo, quando você fala no roteador, por exemplo, o roteador trabalha uma taxa específica de bits, pode ser megabits, gigabits, a velocidade dele.
certo? Mas a menor unidade que pode ser falada na comunicação é o bit, comunicação de máquina. Agrupando 8 bits, quando você junta 8 bits como, professor? Quando você junta 8 zeros e uns, um do ladinho do outro, uma fila de 8, de zeros e uns. Beleza? Aí você tem o byte. O byte é a quantidade de dados necessários para representar um caractere, uma letra. O computador, para expressar uma letra, ele usa 8 bits, um byte. Para expressar um ponto de interrogação, ele usa 8 bits, um byte. Beleza? Então ele precisa de 8 símbolos. Curiosidade, uma pergunta de princípio fundamental da contagem. Eu só uso, quem é do segundo e terceiro ano aí vai ter que correr atrás para responder. Eu só tenho 2 símbolos para representar a minha informação. E eu tenho 8 espaços. Quantas sequências diferentes, quantas filas diferentes eu consigo produzir? Tendo apenas 2 informações e 8 espaços. Ou você pode pensar de outra forma. Se eu tenho... o pensamento é esse mesmo. Tenho uma fila de 8 elementos. E cada elemento dele só pode ser 1 ou 0. 1 ou 0. Quantas sequências diferentes, quantas filas diferentes eu consigo produzir? Isso vai determinar a quantidade de caracteres diferentes que a gente consegue produzir utilizando 8 bits. Beleza? Pense aí, mande a resposta lá no nosso Google Classroom. Pronto, 8 bits eu já sei que vira um byte eu consigo representar uma letra, um caractere, um símbolo qualquer. Quando eu junto 1024 bytes, a gente tem o que a gente chama de kilobyte. Aí assim, pessoal, professor, eu preciso decorar isso. Não, é só uma informação que faz parte daquilo que nós estamos utilizando, que é muito falado no dia a dia e é interessante você saber. Né? Quando você diz assim, meu pendrive tem 8 GB, o que significa ele ter 8 GB? Você tem uma ideia do que ele é capaz de armazenar? Vamos analisar aqui, 8 bits, 1 byte, uma letra. Quando você junta 1024 letras, 1024 bytes, você tem 1 kilobyte. Quando você junta 1024 kilobytes, ou seja, 1024 vezes 1024 bytes, isso aqui vai dar um pouco mais de 1 milhão de bytes, você tem 1 megabyte. Beleza? Quando eu faço 1000 vezes 1000 vezes 1000, eu tenho 1000, milhão e bilhão. Aí eu tenho 1 bilhão de letras em 1 gigabyte. Beleza? Então, recapitulando, 8 bits, 1 byte. 1024 carinhas desse junto, eu tenho 1 kilobyte. Quando eu junto 1024 desse aqui, eu vou ter 1 megabyte. Quando eu junto 1024 desse aqui, eu tenho 1 gigabyte. E quando eu junto 1024 gigabytes, eu tenho 1 terabyte, certo? Que para o nosso acesso, aquilo que nós acessamos no dia a dia, acredito que seja o máximo aí que você vai trabalhar. Mas hoje é claro que tem agrupamento de dados maiores, agrupamento de bits maiores do que terabyte, né? Já tem um pentabyte e assim vai. Beleza? Ele faz uma comparação aqui mais ou menos do tamanho, para vocês fazerem essa analogia. Ok? E, deixa eu ver aqui, acho que é só slide de pergunta. Vocês mandam as perguntas lá para nós. E por hoje nós encerramos. Essa seria a base inicial. Virá um próximo vídeo, certo? E aí a gente já vai começar na parte de programação em si. Beleza? Ok? Mandem as dúvidas e as respostas lá no Google Classroom. Até mais.